you ever need a friend, you know I'll be there. From tonight until we see the end of time. I'll cross my heart and hope to die with always and forever. I'll be by your side when days are dark and stars don't line. With always and forever till the end of time. Boa noite, seja muito bem-vindo ao #Arautos, é o podcast da Igreja Arautos de Cristo e hoje com uma novidade, a primeira transmissão ao vivo que nós fazemos aqui pelo Instagram e em breve ela estará disponível também no YouTube. Hoje eu estou com um convidado muito mais que maravilhoso, ele que eu já tive alguns encontros, já sei um pouco da vida dele, questionei um pouquinho sobre a vida cristã, a caminhada dele, que é o nosso bispo, a pessoa principal da nossa igreja, que é o Bispo Leandro. Tudo bem, Bispo? Boa noite, eu estou bem sim, graças a Deus. Certo. Deixe uma saudação para os irmãos, fala um pouco como você está. Primeiro eu quero agradecer a toda a Irmandade dos Arautos de Cristo, a todos os irmãos, pelas orações que os irmãos fizeram, estão fazendo ainda ao meu favor, pela restituição da minha saúde. Passei alguns dias, alguns momentos ruins, mas graças a Deus já estou me recuperando, e isso graças às orações dos nossos irmãos. Isso é muito importante, sempre estar em união, unidos e orando, para que seja uma unidade e a gente possa alcançar nossos objetivos, em nome do Senhor, Bispo, eu quero começar com uma primeira pergunta. É uma pergunta que eu sempre faço aqui nos encontros, que é um pouco do seu testemunho de vida, sua caminhada cristã. Como isso se deu? Como isso se iniciou? Como você hoje deixou de ser um pastor para se tornar um bispo? Bom, a minha caminhada cristã, ela não iniciou no berço evangélico, Eu comecei a minha jornada cristã na Igreja Católica, mas ao decorrer do tempo, dentro da própria igreja, eu fui para o seminário, porque eu achava que a minha vocação era ser um sacerdote, mas porém dentro do seminário percebi que não era a minha vocação. Sim. Se eu continuasse ali, eu estaria me tornando futuramente uma pessoa frustrada, E então eu saí do seminário e voltei para a minha comunidade de base, na qual eu pertencia antes, trabalhava, tinha meus trabalhos, meus afazeres na própria comunidade, até que um determinado dia, o sacerdote fica sabendo, que da minha sexualidade, e ele me chama, quando ele fica sabendo, ele me chama, me questiona a respeito, e eu afirmei para ele a minha sexualidade. Aí, nesse momento, ele me pediu para que eu não exercesse mais as minhas atividades na igreja, que eu ficasse apenas como participante das celebrações. Fiquei chateado, muito triste, claro, por toda a dedicação que eu tinha aos trabalhos na comunidade. E ali naquele momento eu percebi que eu não era aceito na comunidade na qual eu tanto trabalhava. Resolvi sair da comunidade, e fiquei questionando a Deus por um tempo sobre um local para estar adorando Ele. Eu tinha convicção da minha sexualidade. Eu sabia que as igrejas tradicionais não aceitariam. Na época eu não tinha conhecimento das igrejas inclusivas. Nossa. E eu falava para Deus que eu queria continuar adorando Ele, eu queria continuar buscando Ele,
mas eu não queria estar numa igreja onde as pessoas, quando soubesse da minha sexualidade, fosse atirar a pedra, fosse me excluir de novo. Porque eu me senti muito mal quando eu recebi esse convite de deixar os meus trabalhos na comunidade. Eram muitos esses trabalhos que você fazia dentro desse ministério? Sim, na comunidade, lá na época eu trabalhava com jovens, com catequese, grupos de jovens, então tinha vários grupos de jovens e eu era envolvido no meio desses grupos. E quando eu saí, né, questionando a Deus porque eu queria continuar adorando, mas não queria estar na comunidade aonde viesse me excluir novamente. Um dia eu na parada LGBT em São Paulo, eu recebi um panfleto de uma igreja inclusiva, né, ali no próprio São Paulo mesmo, né, na Amaral Gurgel. Na época a igreja ficava lá na Amaral Gurgel. E eu recebi esse convite, esse panfletinho falando da igreja. Coloquei esse panfleto no bolso e mais tarde, né, com alguns dias, né, eu entrei em contato com a igreja. Né? E a partir daí foi onde eu comecei a conhecer o Evangelho Inclusivo. Né? Eu conheci o Evangelho Inclusivo já tem uns 19 para 20 anos agora, né, que eu estou no Evangelho Inclusivo. Se vê que não é uma coisa nova, né? Já tem um determinado tempo que já existem as igrejas inclusivas, né? Sim, a igreja inclusiva já existe vários anos, né? Eu não sei te falar agora exatamente quantos anos existe no mundo as igrejas inclusivas. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a primeira igreja inclusiva veio em 2005, se eu não estiver enganado. Em 2005. E eu conheci essa igreja. Na época existia apenas 3 igrejas aqui no estado de São Paulo. Eram poucas igrejas ainda que existiam. Hoje já existe uma variedade de igrejas inclusivas, né, com vários segmentos, com várias visões diferenciadas também, né, mas que agregam pessoas que desejam adorar, desejam estar buscando a Deus verdadeiramente, sem nenhuma máscara. Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque muitas pessoas, às vezes, pelas entrevistas que eu faço, falam justamente disso, né? Que elas entram numa igreja tradicional, mas aí elas precisam renegar essa vontade, essa sexualidade que elas têm em si, e às vezes precisam estar mascarando e escondendo, né? Isso acontece muito no meio tradicional. E aí você virou a chave, você acabou nesse meio tempo saindo da igreja católica, que era tradicionalíssima, né? Você tinha alguns cargos lá, e entrou na Inclusiva, não é isso? Sim, comecei na Inclusiva e comecei de como qualquer outro membro começa a sua caminhada cristã. Congregando, era membro e na época eu tinha muita curiosidade em saber por que essa igreja na qual eu já estava frequentando afirmava que a homossexualidade não é pecado. Sim. Mas em contrapartida existia uma variedade de igrejas, todas as outras igrejas dizendo que era pecado. Né? Então eu tinha essa curiosidade, então eu busquei por estudos a respeito dessa visão, dessa nova visão. Né? E eu descobri que Deus é maravilhoso sobre nossas vidas e que realmente, de maneira nenhuma, Ele faz a acepção de pessoas. Né? Isso é ótimo. E Ele sempre está preparado para nos acolher, independente da sua sexualidade, independente da pessoa. Ele quer a adoração verdadeira. A tua adoração verdadeira é o que o Senhor está querendo. É a única coisa que o Senhor quer, a tua adoração, verdadeiramente. Não é utilizando máscara. Porque quando a gente está numa igreja tradicional, você pode até saber sobre a sua sexualidade. Mas quando você está lá junto com os outros irmãos, adorando, congregando a Deus,
e você tem que ali demonstrar ou fingir ou que não ou esconder a sua sexualidade, você está utilizando uma máscara. Então você não está adorando a Deus verdadeiramente, sem máscara. Você está adorando a Deus ali com máscara. E Deus não quer essa adoração. Ele quer que você adore Ele do jeito que Ele te criou, sem máscara alguma, sendo verdadeiro. Sim, é o que Deus quer de cada um, né? A verdade em si, né? A gente, sim. É um dos mandamentos, né, que Deus colocou, que a gente seja sincero, seja verdadeiro, ame o próximo principalmente, né? E como foi esse primeiro encontro na Igreja Inclusiva? Você tem alguma lembrança? Sim, a igreja inclusiva, quando eu entrei, a primeira coisa Só para mandar o link. Só quando eu entrei, né, a primeira coisa que eu tive foi um abraço de um pastor. Quando eu entrei na porta daquela igreja, o acolhimento do pastor, foi o pastor Marcelo Muraoka que me acolheu, foi ali que o Senhor, que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque aquele abraço era tudo que eu precisava. Era tudo que eu precisava para saber que Deus me amava, que Deus me ama. Sim. Né? E a partir daí eu fui caminhando na vida, na jornada. Fui levantado como obreiro e diácono, né, dessa igreja, né, e depois nós viemos aqui para Osasco, né, onde nós iniciamos o ministério inclusivo aqui em Osasco. Depois de Osasco nós fomos para Carapicuíba também, aqui é onde iniciamos o ministério também lá em Carapicuíba, né, e nisso eu fui cada vez mais sendo levantado, dando mais responsabilidade para a minha vida. Fui levantado a presbítero, pastor, né, e hoje levantado como bispo na Igreja Arautos de Cristo, na qual eu sou bispo deste ministério, ministério que já existe há 2 anos aqui na cidade de Osasco. Sim, que maravilha. E antes desse ministério você chegou a ter outros cargos também, né? Mas em outras igrejas inclusivas, não foi isso? Não, sim, a minha jornada, minha caminhada, eu fui levantado a obreiro, diácono, presbítero dentro da caminhada inclusiva, né? Dentro da caminhada inclusiva aqui na região. Eu vim antes eu congregava, iniciei em São Paulo, como eu falei, eu congregava em São Paulo, e lá de São Paulo viemos abrir uma célula da Igreja Nova Esperança aqui em Osasco. Né? Depois de Osasco, foi criando ramificações e se iniciou um novo ministério em Carapicuíba. De Carapicuíba, nós voltamos para Osasco com esse ministério, né? Na qual depois surgiu os Arautos de Cristo, na qual eu estou hoje como bispo. Essa é a jornada, esse é o caminhar, o meu caminhar dentro do Evangelho Inclusivo aqui. Sim. E o que você tem a dizer de Arautos, o que essa igreja ela representa hoje para o seu bairro, o seu ministério, o que Arautos de Cristo ele foi um chamado que Deus colocou no meu coração para estar trabalhando as pessoas mais desfavorecidas, né? As pessoas excluídas, às margens mesmo da sociedade. O Evangelho Inclusivo, as igrejas inclusivas, geralmente elas são situadas em centros para poder que as pessoas elas vão ir até o centro, para que elas vão até o centro. Os Arautos de Cristo, quando nós iniciamos, ele veio na contramão dessa visão. Ele veio para que nós fôssemos até as periferias, para que nós fôssemos até aonde estavam as pessoas. Porque existem muitas pessoas que nem têm condições de chegar e pegar um ônibus para se deslocar para o centro. Sim. E essas pessoas também elas precisam adorar, elas precisam buscar a Deus. Então o Arauto de Cristo é isso. O Arauto de Cristo vai de encontro aos excluídos
da sociedade, tanto LGBT como o excluído social, né, em todo. Porque a nossa missão maior, eu estava conversando ontem com a pastora Ana, né, o nosso chamado é a ação social. O chamado dos Arautos de Cristo é para fazer o ID do Senhor com as ações sociais. É lógico que nós vamos adorar, é lógico que nós vamos louvar, é lógico que nós vamos adorar a Deus no templo ou na casa de orações. Mas não é só isso, não é só outras isso. coisas além Exatamente. disso. O chamado vai além das quatro paredes. O chamado vai para fora, é o ID. Então, o nosso chamado é ação social. No momento que as ações sociais da igreja não existir, o chamado da igreja também ele para de existir. Porque esse é o nosso chamado. Né? Então, eu acredito no nosso chamado. Eu creio e acredito na igreja Arautos de Cristo. Sim, isso é muito importante. E dentro dessas ações, você quer destacar algo que a igreja tem feito, que tem sido... A igreja, as ações sociais da igreja hoje elas estão focadas mais nós realizamos os marmitex, né, na qual nós entregamos para pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social, né, não só exclusivamente para pessoas de rua. Existe um grupo de pessoas numa comunidade na qual nós atendemos que não tem condições. Então nós levamos lá. Nós entregamos, acho que a última vez que nós entregamos, deveríamos ter entregue, se eu não me falha a memória, em torno de umas 40 ou quase 50 marmitas dentro dessa comunidade. Né? Que é pouco? É pouco. Mas é o que Deus tem preparado para que nós venhamos fazer, para que nós venhamos realizar. Temos feito também alguns cafés de comunhão, na qual distribuímos pães para as comunidades também, né? Mas eu tenho certeza que muitos outros trabalhos sociais eles vão surgir agora. Eu digo assim, esse ano de 2024 ele só está iniciando. Sim. Ele só está iniciando. Tem muito mais ainda para acontecer, temos muito mais coisas ainda para fazer. E isso nós fazemos quando nós estamos de mão dadas. Quando todos os arautos de Cristo, todos os membros dos arautos de Cristo estiverem de mãos dadas, unidos, sem largar, sem deixar ninguém para trás, avançando, a gente consegue muitas coisas. Sim, realmente, comunhão, né, como já havia sido falado anteriormente aqui, é algo muito importante, né, até que as ações de Deus elas permaneçam. Sim. Sim. Mas é tudo lindo, é tudo maravilhoso, a gente sabe, né, que a união é importante, mas virando um pouquinho a chave, você acha que nesse meio inclusive ainda tem igrejas excluindo pessoas? Sim, com certeza. Existem muitas igrejas inclusivas que elas apenas têm o título de inclusivo, mas elas agem igual ou semelhantemente às tradicionais. A minha visão é essa, eu acredito nisso. O que vier fora disso, eu excluo, não é. Se você quer congregar aqui, você tem que aceitar esse nosso modelo. Né? Se você não, aqui, desse jeito, você não serve. Né? Então, existem várias igrejas inclusivas que elas não são inclusivas verdadeiramente. Elas começam a tratar as pessoas como as tradicionais tratam. A minha convicção. Se não está dentro da minha convicção, então não serve. A pessoa precisa, para servir aqui na minha igreja, precisa estar dentro da minha convicção. Daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho que é certo ou errado. Né? E eu tenho visto muito isso. Eu tenho visto muitos cristãos inclusivos que estão excluindo pessoas só por pessoas não pensarem ou agirem igual eles agem. E isso não é ser inclusivo. Isso não é ser cristão. Realmente não. Isso não é ser cristão. Porque quando você diz que é cristão e quando você diz que é inclusivo, você tem que olhar para Jesus Cristo, você tem que olhar que é Ele que é o teu modelo de vida, de fé, Jesus. E no momento algum, eu vejo Jesus excluindo alguém
por pensar diferente dele, por agir diferente dele. Pelo contrário, ele chama para o meio, ele chama para junto, ele chama para perto. E infelizmente hoje as igrejas inclusivas elas cresceram, sim, mas junto com esse crescimento também vem a visão tradicionalista que está dentro e está assim, inserido dentro da igreja inclusiva também. Sim. Bispo, outra pergunta. O que você tem a dizer desse meio tradicional? O que seria o ideal para que essas pessoas que hoje elas fazem parte do meio tradicional e elas, de repente, às vezes elas não se sentem à vontade de ir para uma igreja inclusiva, o que elas podem fazer para se desvincular um pouco disso? Porque não é legal, até para a própria pessoa, elas viver se renegando de algo que ela gosta. Eu penso assim. Olha, existem muitas pessoas que elas se enganam a si próprias. Eu posso estar num local na qual não está me fazendo bem. Quando eu falo não está me fazendo bem, é porque eu estou me escondendo. Eu não posso ser eu mesmo. Mas existem pessoas que estão nessa situação, mas não querem se desvincular porque já tem um vínculo de amigo, já tem um vínculo de afetividade, e elas acabam se enganando a si mesmas ali nesse meio, né? Não estou falando que as igrejas inclusivas elas é a perfeição, não, está longe de ser perfeição, está longe de ser perfeito, mas o que eu oriento é que você busque e adore a Deus verdadeiramente, sem máscara. Se você está adorando a Deus verdadeiramente, sem máscara alguma, é o que Deus está querendo de você. É o que Deus está te querendo. Agora, no momento que você coloque máscara, no momento que você tem que fingir ser uma pessoa que você não é, e você sabe que você não é, então você está enganando a si mesmo. E isso não é legal. Isso não é bom. Isso não te ajuda a crescer espiritualmente. Pelo contrário, isso te mata espiritualmente. Sim, porque a pessoa ela vai viver uma busca incessante por algo que talvez ela não consiga alcançar, né? E ela nunca vai conseguir alcançar. Né? Ela não consegue alcançar porque ela está mentindo para si mesma. Ela está dizendo, aqui está bom para mim, mas na verdade não está. Não está porque ela não é ela mesma. Eu já vi várias pessoas que dentro da igreja tradicional, ela sabe que ela sabe da sua sexualidade, ela já tem convicção do que ela é. Mas lá dentro ela tem que começar a namorar umas menininhas para disfarçar lá dentro. É bom? Não, não é. Está te fazendo feliz? Não, não está fazendo. E além de não te fazer feliz, você ainda está prejudicando outra pessoa porque você está machucando. Olha só, você não está sendo feliz, você não está sendo verdadeiro consigo mesmo, e você ainda arrasta uma outra pessoa para a sua mentira, fazendo com que a outra pessoa venha sofrer depois, por causa das suas mentiras. Por causa que você não é verdadeiro consigo mesmo. Ela também vai se perder nesse caminho. Né? Sim. É sempre muito complicado quando a gente lida com fé e verdade. A gente tem que desejar o melhor para o nosso irmão, às vezes muito mais do que para nós mesmos. Né? A gente tem que buscar ser feliz. E a felicidade só vem com a verdade. Sim. Porque no momento que eu vivo uma mentira, eu não sou feliz. A minha felicidade é uma mentira também. Sim. Então não tenho. Se eu vivo uma mentira, não tem como, e eu não vivo a felicidade, não tem como eu desejar felicidade para o meu irmão, porque eu não tenho. Eu te dou a paz do Senhor Jesus. Se você não tem paz, que paz você vai me dar? Não tem, né? Não há o que desejar. Não há o que desejar. Sim. Você precisa ter paz consigo mesmo. Você precisa ser feliz consigo mesmo. Você precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Só assim você vai conseguir alcançar outras pessoas. Só assim você vai conseguir transformar outras vidas. Porque se você não transforma a tua própria vida, você não transforma a outra. Sim. A
Nossa vida tem que ser um exemplo, um espelho para que a gente possa alcançar os demais. Exatamente. E que exemplo está sendo uma pessoa dessa que vive na mentira? Né? Então, ela está se enganando. Exatamente, é o que eu estou dizendo. Sim. Muitas pessoas elas vivem no engano. E o que eu prezo aqui nos Arautos de Cristo é que nós venhamos viver e adorar a Deus verdadeiramente sem máscara. Independente da sua sexualidade. Independente da tua condição familiar também. Porque poucas, né, na verdade, poucas pessoas, poucas igrejas, elas falam de uns relacionamentos poliamoristas. Mas eu quero dizer para você que relacionamentos poliamoristas, eles existem. Existem casais vivendo relacionamento poliamorista. Agora, eu como igreja, eu não vou acolher essas famílias que já vivem assim. No momento que eu começo a agir e falar assim, olha, aquela família vive 3 pessoas ali, aquela família vive 4 pessoas ali na mesma casa ali. Ah, não, mas eu não aceito elas aqui. Eu estou agindo igual os tradicionais agem com os LGBT. É nisso que eu estou falando. As igrejas, exatamente, as igrejas, elas começam a excluir, elas não começam a incluir. Por quê? Não está na minha convicção do que eu acredito. Mas não para buscar a entender, a estudar, para saber o que é essa família. É um contexto, né, que existe. Exatamente. Né? Então, eu prezo muito e falo muito na Igreja Arautos de Cristo. Você tem que ser verdadeiramente. Se você vive uma família em um trisal, em um poliamor, você não precisa se esconder, porque é tua família. Você não precisa se esconder. É tua família. Você já vive. Nós temos na nossa igreja pessoas que vivem relacionamentos trisais. Chegou na nossa igreja já casado com os 3. Agora eu vou chegar na igreja os 3, eu vou chegar para eles e falar assim, olha, aqui eu não te aceito. Né, na visão de Deus, assim, você tem que, né, acompanhar essas vidas, né? Você não pode simplesmente falar, não, você não vai mais participar por conta disso. Exatamente. Acolhemos a todos, assim como Cristo acolheu a todos. Não vou, de maneira nenhuma, a gente chega e fala assim, aqui não te cabe. Aqui não te cabe você dessa maneira. Você vai ter que escolher um. Não sou juiz de ninguém. Eu sou o porta-voz da palavra do Senhor, mas não sou juiz para dizer o que é certo e o que é errado para a tua vida. Eu trago a palavra de Deus para a tua vida. Agora, o que você vai fazer com ela, cabe a você. Sim, isso é verdade. Não sou eu que vou falar para você o que você tem que fazer, o que não tem que fazer. A palavra de Deus, ela tem muitos ensinamentos, né? Muitos tipos de aprendizado. Sim. E voltando um pouquinho dos cargos, quando hoje você é um bispo, você passou pelo pastorado, o que você tem a dizer sobre o pastorado? O que um bom pastor precisa ter também para acolher melhor suas ovelhas? O bom pastor tem que saber acolher as ovelhas, tem que saber cuidar de ovelhas. O pastor é isso, o pastor é um cuidador de ovelha. O pastor, ele cuida de ovelha. Então, se você quer ser um pastor, você tem que primeiro aprender a cuidar de ovelha. Ponto. É isso. É saber passar o óleo, é saber corrigir, é saber ir atrás, é saber cuidar. Quando está ferida, é saber cuidar das feridas, é cuidar de ovelha. Pastor é isso. Cuidar de ovelha, nada mais. Então, quem quiser ser pastor, tem que saber cuidar de ovelha. Sim. E essas ovelhas podem vir com qualquer tipo de ferida. Né? Ah, sim. Vem feridas, vem carrapichos, né? Vem com a lã toda cheia de nós, e você tem que tirar esses nós, né? Em N situações, mas tem que cuidar. Ah, sim, claro. Não pode deixar essa ovelha ali num outro aprisco, não, só por conta, né? Se você abandona a ovelha porque ela se feriu, você não está sendo um bom pastor.
Se você não vai atrás da ovelha que ficou para trás, ficou perdida, você não é um bom pastor. Porque a palavra do Senhor diz que o bom pastor, ele guarda as 99 que está seguras. Ele não largou as 99, ele deixou ela num local seguro e vai atrás daquela que se perdeu. Esse é o bom pastor. É o que vai atrás. Sim. É o que vai cuidar da que está perdida, da que está ferida. Sim, senão ela vai embora. Ela morre. Morrendo. Ela morre. Né? Ela morre. Tem os predadores, tem os lobos que estão prontos para atacar. Né? E o pastor é isso. O pastor tem que, às vezes, tem que entrar na frente do lobo para não deixar o lobo devorar a ovelha. Isso é verdade. Bispo Leandro, muito obrigado, viu, por você ter dado essa entrevista, ter dado todos esses ensinamentos aqui. Eu já estou encerrando esse primeiro encontro, mas eu não posso deixar de perguntar se eu deixei de falar algo, se eu deixei de perguntar algo. Você quer falar alguma coisa diretamente para o público, deixar alguma frase de efeito, alguma informação que possa ser relevante? Olha, eu quero nesse momento apenas agradecer a cada pessoa que está ou que irá assistir, né, esse podcast, né, agradecer aos irmãos que oraram pela minha saúde, né, eu ainda não estou 100%, mas graças a Deus estou bem melhor. Graças a Deus, né? Estou bem melhor, né, e em nome de Jesus, o próximo culto já estarei presente, né, ali pelo menos para estar congregando junto com os irmãos. É isso, agradecer a cada um, dizer que eu estou acompanhando esse podcast, o podcast está sendo um sucesso e eu tenho certeza que está alcançando e irá alcançar cada vez mais vidas aí. Sem sombra de dúvidas, eu também quero agradecer de verdade por ter me permitido ter esse projeto aqui dentro da Arautos de Cristo, né? O Connect, ele tem pensado em outras ideias também, mas vamos seguindo de acordo com o que Deus for liberando e planejando para nós. Tá? Muito obrigado mesmo, Bispo. E agora, falando diretamente com você, eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo, essa live. Logo em breve ela estará disponível no YouTube. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para que esses encontros e esse trabalho ele permaneça seguindo, para que a gente possa ter novos encontros com cada um dos irmãos. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Tchau, tchau.